Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia já, em Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 14. Filipenses 3, do 7 ao 14. Gente, sempre fico muito feliz em poder compartilhar a palavra. Aproveitando também, né, o restante do presbitério não foi arrebatado, né? Você pode ficar tranquilo. Mas o pessoal tem o pastor Farley estão em viagem, se eu não me engano estão lá na Corne Sul de Itajaí. O pastor Gustavo e a Débora também estão em viagem, e o Diego e a Paty estão de recesso, né, gente? Chegou aí a Mariá, estão com ela em casa lá. Então é muito bom poder sempre trazer a palavra. Eu sempre gosto de falar que eu falo de coisas do meu coração, falo de coisas que eu entendo que Deus tem para esse tempo. Então o meu desejo de verdade é que você, muito mais do que preste atenção no que eu vou falar, mas que o seu coração esteja aberto para aquilo que Jesus vai falar, aquilo que Jesus está fazendo. Porque independente de quem está aqui com o microfone na mão, Deus sempre está fazendo alguma coisa. Ele sempre quer nos levar de um ponto A a um ponto B. A vida cristã é uma jornada, vou falar disso. A vida cristã é uma caminhada. Nós nunca estamos parados. Então todas as vezes, não só na sua casa, quando você está orando no seu secreto, mas existe um movimento também que Cristo intencionalmente faz na vida em comunidade. Então quando nós estamos aqui, a gente sempre tem que vir com esse coração. A gente não vem só para cantar, a gente não vem só para, bater o nosso cartão, dar o nosso dízimo, a nossa oferta, mas nós estamos construindo juntos um lugar para que Ele venha. E quando Ele vem, Ele toca o nosso coração, Ele vai transformando a nossa vida, Ele fala conosco. Então, que o teu coração fique preparado, sabe, para aquilo que Jesus vai falar com a gente hoje. Eu queria orar, Senhor, o Senhor tem o governo sobre todas as coisas. Nós declaramos isso, Jesus. O Senhor tem o governo, Senhor. O Senhor tem a primazia. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. O meu desejo é que você cumpra aquilo que você desejou para hoje no nosso meio. Aquilo que o Senhor desejou fazer com as pessoas que estão aqui comigo, com a minha família, Senhor. Nós entregamos esse governo nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos a liderança disso tudo nas Tuas mãos, Jesus. Espírito Santo, você tem a primazia. Faça o que você quiser no nosso meio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então Filipenses 3, a partir do versículo 7, fala assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo, a ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar essa ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me nas coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Paulo aqui nessa carta aos Filipenses, não só nessa, mas em inúmeras passagens da Bíblia, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, em tudo, fica muito claro que a vida cristã, ela é uma caminhada. A vida cristã, ela é uma jornada. O próprio Jesus se apresenta como a porta, e também se apresenta como caminho. Então, todo mundo que um dia encontrou Jesus, deu esse passo pela porta, passou por Jesus, passou por Cristo, e vê na sua frente um caminho. Então todos nós estamos andando durante esse período que nós estamos aqui. E se a gente fosse perguntar de maneira muito simples, se eu fosse perguntar de maneira muito simples, o que então tem no final desse caminho?
Se nós passamos pela porta que é Cristo, estamos andando por o caminho, o que tem lá no final? De uma maneira muito simples, eu acredito que a maioria de nós responderia que é a vida eterna. Afinal de contas, né, Pedro já diz em 1 Pedro 1,9, obtendo o alvo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então essa estrada, sim, ela leva à vida eterna, né? Nós sabemos que Cristo veio para a terra, morreu por nós para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. E hoje nós podemos acessar a graça dele através dele mesmo, para que de fato a gente seja livre da condenação eterna que todos os pecadores são dignos de receber, inclusive nós, os nossos filhos. Então, ontem, inclusive, né, o Wayne falou sobre o Evangelho aqui, foi muito bom, mas se a gente fosse, né, vamos dizer, o que é então o Evangelho, ou qual que são os passos? Então nós sabemos que Jesus veio, Ele morreu por nós, nós fomos livres dos nossos pecados, e nós também temos uma fé, nós sabemos que um dia os mortos ressuscitarão, nós sabemos que os ímpios serão julgados, e aqueles que creram na mensagem de Jesus serão ressuscitados, serão transformados, e serão recompensados para viver para sempre. E ponto final. Mas o que eu queria falar, será que é ponto final mesmo? Será que de fato a gente poderia resumir o final dessa nossa jornada como simplesmente a vida eterna, como o viver para sempre? Então nós aceitamos Jesus para viver para sempre, tipo para não morrer mais, sei lá, vamos viver. A gente é livre da morte, a gente vive para sempre. Os filmes, muitos filmes, né? Com certeza você vai se lembrar de pelo menos 2, 3 de filmes que retratam essa busca pela vida eterna, né? O cara não quer morrer, então ele vai atrás de um tesouro, ele vai atrás de sei lá o que, ele constrói uma máquina, ele faz alguma coisa para viver para sempre. Ou no mínimo ele faz alguma coisa para rejuvenescer, para voltar a ser mais jovem, né? Então ao invés de ele não morrer, ele quer voltar para trás. Os outros morram, mas ele não. Mas muitos filmes retratam essa quase que necessidade e vamos dizer um bem comum que é o homem viver para sempre, ou seja, escapar da morte. Ninguém quer morrer. Então os filmes expressam muito isso, pessoas correndo atrás de coisas para que eles não morram. Só que hoje, infelizmente, até, talvez você concorde comigo, que o viver para sempre já não agrada mais todo mundo também. Porque hoje o mundo está cada vez mais sombrio, as coisas estão cada vez mais complexas. A gente vê guerras e problemas e notícias, né? Você liga o jornal, sai sangue da TV. Porque o mundo é mau, os dias são maus. E as pessoas são oprimidas por isso, né? Nós, afinal de contas, nós estamos aqui, nós vivemos, nós estamos aqui passando por tudo isso. Então, infelizmente, para algumas pessoas, elas não querem mais viver para sempre também. Viver para sempre seria um castigo, porque o que elas querem é acabar com isso. O que elas querem é acabar com o seu sofrimento, elas querem parar. Muitas vezes atentando contra a própria vida. Vocês sabem, né, é proibido divulgar os suicídios, para que isso não gere talvez uma tendência ainda maior disso, mas infelizmente é algo que cresce nos nossos dias. As pessoas já não querem mais viver para sempre, por conta dos problemas da vida, por conta daquilo que já não faz mais sentido, não quero mais. Para mim, às vezes escapar daqui, para mim às vezes tirar a minha vida é a maneira de escapar, é acabar com o sofrimento. Então viver para sempre não agrada mais todo mundo, inclusive, apesar de ser muito comum. E sabe, o rei Salomão, em Eclesiastes, ele nos ensinou muito a respeito da vida. Ele deixou vários ensinamentos lá. Então, se você ler Eclesiastes, você vai ver que ele começa lá o seu relato falando que ele decidiu fazer tudo da sua vida, tudo que lhe desse prazer, tudo aquilo que trazia alegria, ele foi fazer. Então ele empreendeu, ele construiu coisas, ele teve coisas, ele teve mulheres, ele comeu, ele bebeu, ele fez de tudo do que um homem gostaria de fazer na sua vida. E no final disso tudo ele falou: cara, isso
É como correr atrás do vento. Eu não vejo sentido nisso mesmo. E depois ele ainda pensou, cara, eu fiz tudo isso, eu gastei tempo com isso, e eu vejo que o tolo tem o mesmo fim do sábio. Eu fiz tudo isso como sábio, investia muito tempo, recurso para ter aquilo que eu gostaria de alegria, mas eu chego no final e vejo que é como correr atrás do vento. E pior, eu olho para o tolo, aquele que não é sábio, e eu vejo que ele tem o mesmo final do que eu. Ou seja, ele se frustra por ter gastado todo o seu tempo, gastado parte do seu recurso atrás da felicidade, porque no momento em que ele estava vivendo aquilo, ele até era feliz, foi feliz, mas no final disso, ele falou, cara, isso não é nada, é correr atrás do vento. E o tolo consegue a mesma coisa sem ter se preocupado. E ele começa falando, inclusive, ele começa, discorrer sobre isso, e a frustração é tão grande, que ele chega a uma hora e fala assim, cara, sabe que às vezes é melhor que realmente a vida chegue para o fim. Ele fala assim, para alguns é melhor que não tivesse nem nascido, porque senão iria virar um mundo, passar por tudo isso, e no final ia chegar na conclusão que eu cheguei, isso não é nada. Isso não é nada, não preenche. Então, tanto aqueles que procuram prolongar a sua vida com trabalho, porque está feliz, eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou sendo abençoado, a minha família está bem, eu tenho saúde. Cara, para mim, eu quero continuar a vida, eu viveria eternamente o que eu estou vivendo hoje. Mas a gente olha para Salomão, que teve tanta sabedoria, o final disso é correr atrás do vento, se ele não tiver um propósito maior. E as pessoas que também hoje já passaram muitas vezes por isso, e olham para dentro de si e falam, isso não é nada, ou elas são oprimidas por todo o processo e elas querem tirar a sua vida, tanto para um quanto para outro, se prolongasse a vida, na verdade seria só o prolongamento de um vazio eterno. Então, a eternidade por ela mesma, ela não vai trazer uma coisa tão benéfica assim. Mas Salomão mesmo, ele já deu um indício de uma coisa, em Eclesiastes, que começa a nos abrir uma janela do porquê a vida eterna é importante para nós. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Salomão fala que Deus plantou no coração do homem um anseio pela eternidade. O homem tem alguma coisa dentro dele, nós temos, eu tenho, você tem, alguma coisa dentro de você, que ele só será preenchido por essa coisa, que ele falou como sendo a eternidade. Nós não fomos feitos do nada, no sentido de que para nada, sem objetivo nenhum. Cara, nós fomos feitos semelhantes a Deus. Ele nos criou para a comunhão completa com Ele. Então esse anseio pela eternidade, ele não é saciado somente pela convicção de que nós podemos viver para sempre. Então hoje nós somos evangélicos, crentes, e nós entendemos isso, de que no final da nossa estrada nós seremos recompensados pela vida eterna. Mas só saber disso não é o suficiente para preencher esse espaço que nós temos dentro de nós. Então o que eu queria falar, minha mensagem tem a ver com isso, eu queria te ajudar. Eu queria que a gente se ajudasse a ampliar esses pensamentos a respeito sobre vida eterna. E talvez te ajudar e orientar em o que nós precisamos ter de foco realmente nesse período em que nós estamos aqui, nesse período em que nós vivemos aqui. E a gente podia começar tentando responder, no que consiste então a vida eterna? Se só viver para sempre não é suficiente, qual é o centro da vida eterna? Qual que é o objetivo da gente viver para sempre? Eu queria que você abrisse comigo em João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Vou até esperar aqui, para minha esposa não brigar comigo. Irmãos, eu sempre leio vários versículos, então quando eu leio um rapidão é porque você não precisa abrir não, tá? Quando eu achar, vamos ler junto, daí eu falo. Então esse eu queria que a gente lesse junto. João 17, do 1 ao 3, fala assim: depois de dizer essas coisas, levantou Jesus os olhos ao céu e disse, lembrando, para onde Jesus estava indo embora, certo?
Jesus sempre existiu, isso é bem óbvio, mas ele veio como homem, morreu, ressuscitou, e nesse momento ele estava indo para, entre aspas, vida eterna. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Oséias, no capítulo 3, versículo 6, no capítulo 6, versículo 3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva fora da época que lhe rega a terra. Então, da mesma maneira que o profeta Oséias disse, e também Jesus nessa porção da palavra que a gente chama de oração sacerdotal, a vida eterna é uma jornada de conhecer a Jesus para sempre. Esse é o ponto. A vida eterna por ela mesma, viver eternamente por ele mesmo, ele não tem um sentido. Mas quando a gente pensa, eu estou a fim de conhecer o autor da vida para sempre, eu quero conhecer Jesus e prosseguir em conhecer Jesus, isso sim vai preencher o nosso coração, isso sim vai valer a pena. Eu quero viver eternamente conhecendo Jesus, mais de Jesus, conhecendo mais de Jesus. A vida eterna é essa, que nós conheçamos a Cristo e continuamos a conhecer eternamente. Mas aí você pode até perguntar, mas como assim uma vida eterna de conhecer, eternamente conhecer? Para sempre, 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 até o eterno conhecer, como assim? E aí quando a gente vê os relatos de Ezequiel, quando a gente vê os relatos de João no Apocalipse, que eles veem o que está acontecendo no trono, ao redor do trono de Deus. Eternamente existem seres, eternamente existem coisas em volta do trono, cheio de olhos por dentro, por fora, por cima, por baixo, e todos esses olhos eles estão voltados a Jesus. Por quê? Porque eles nunca se cansam e nem se saciam de conhecer a Jesus. Então, conhecer eternamente a Cristo, a gente pode entender, homens já viram seres que estão desde a eternidade conhecendo a Cristo, e a cada minuto eles veem uma nova perspectiva de Cristo. Não existe fim em Cristo, não existe terminar de conhecer. Você pode falar, eu conheço mais a Jesus do que eu conhecia um mês atrás, mas isso nunca vai ser nenhum por cento daquilo que Ele pode nos dar. Por isso que nós podemos ficar eternamente conhecendo a Ele. Deus não tem fim, não existe fim. A gente vai ficar eternamente conhecendo a Ele, e todas as vezes nós teremos uma perspectiva nova de quem Ele é. Quando Moisés se deparou com aquela sarça ardente no deserto, antes de voltar para o Egito e cumprir o propósito que Deus tinha para ele de libertar o povo, ele viu aquela sarça e aquela sarça não se queimava. Provavelmente você conhece a história. Ele debate com Deus e Deus fala, não, você tem que ir lá libertar o povo, você vai falar, e desenrola todo o plano de Deus com Moisés. E aí chega uma hora que Moisés diz, tá, mas eu vou falar que você é quem? Eu vou chegar lá no faraó, o rei do Egito, e vou falar para que ele liberte o povo, mas eu falo que eu sou enviado por quem? Quem me enviou? E aí Deus fala para ele, fale para eles que o eu sou te enviou. Isso está em Êxodo 3, versículo 13 a 14, eu quero ler com você. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser, o Deus dos meus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então eu lhe direi, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Ou seja, Deus mesmo deixa claro para Moisés, eu sou, ponto final. Eu sempre fui, eu sempre vou ser, todas as coisas subsistem em mim,
Eu não tenho começo e eu também não tenho fim. Eu sou. E é esse eu sou que nós vamos conhecer. É dentro dele que nós vamos mergulhar a partir da nossa vida eterna. Mas a nossa vida eterna já começou, eu queria te dizer. A partir do momento em que você está aqui e o seu espírito vivificou, a sua vida eterna já começou. Então nós começamos a conhecer a Cristo, desde já. Mas o período em que nós estamos aqui, tem uma diferença muito grande. O que nós vamos fazer no período que nós estamos aqui, até o momento em que Jesus volte, ou a gente morra para encontrá-lo. Tem aquele livro do Tozer chamado Conhecimento dos Santos. Se você não leu, eu te indico para ler. Mas Tozer fala nesse livro de que Deus é tão grande para ser conhecido, mas Ele decidiu compartilhar conosco alguns dos seus atributos. Então nós podemos conhecer quem Ele é, pelo menos uma mínima e insignificante fração de quem Ele é, à medida em que Ele decidiu se revelar a nós. Por exemplo, Ele falou que Ele é todo poderoso, então nós podemos saber. Ele falou que Ele é onisciente, Ele é onipresente. Nós podemos começar a conhecer a Deus por isso. Mas chega uma hora que já dá um bug na nossa cabeça, porque Ele também fala que Ele é três. Ele é um e Ele é três. Já não entra gente. Já não entra. Como que a gente entende na nossa justiça humana que Ele é 100% amor e 100% justo? Como que Ele vai depositar o seu juízo sobre o ímpio, sendo que Ele é 100% amor? Para a gente já não faz sentido, a gente já não consegue. A gente já não consegue entender. Quem já não ouviu aquela famosa pergunta: mas se Deus é tão amor, por que está tudo isso acontecendo no mundo? Ele é 100% amor, Ele é 100% justo também. Isso também já não entra na nossa cabeça. Isso já comprova quão pequeno nós somos diante dEle, e quanto espaço nós temos para conhecer. E eu amo quando Paulo fala a respeito do conhecimento de Deus, lá em Romanos. Ele fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? E eu te digo também, meu amigo, que todos vão conhecer Jesus. Todos conhecerão e saberão quem Ele é. Se nós escolhemos, através do Evangelho, reconhecer agora de que Ele é o Senhor, Salvador da nossa vida, e nós se dobramos e reconhecemos quem Ele é, e vivemos uma vida de acordo com a obediência de Cristo, desfrutando da sua presença aqui, quando chegar o grande e terrível dia do Senhor, eu espero, em nome de Jesus, que ninguém seja pego de surpresa quando Ele vier para governar a terra. Mas eu te digo que aqueles que não acreditam, eles também conhecerão a Jesus, porque todo joelho se dobrará, todos reconhecerão que Ele é o Senhor, de que Ele é o Senhor. Então, querendo ou não, todos conhecerão a Cristo. A questão é se a gente vai conhecer Ele eternamente vivendo ao lado dEle, ou se a gente vai conhecer Ele eternamente no lugar aonde foi separado para o diabo e os seus demônios. Mas todos conhecerão. Um dia Ele voltará e todo olho verá. Todo olho verá. Ninguém poderá falar: cara, mas quem é esse? Quem que é tipo desavisado? Não, o dia em que o céu se fender e Jesus pisar na terra, todos saberão quem Ele é. Esse é o dono do universo. Cabe a nós escolhermos agora em qual lado nós vamos estar. Mas Ele é tão amoroso e tão bendito, que Ele nos chama para conhecer Ele agora. Eu queria que você abrisse comigo em João também, no capítulo 1. Eu quero ler com você o versículo 10, versículo 12 ao 14. João 1, versículo 10, 12 e 14.
O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como filho, glória como unigênito do Pai. Então nós temos um convite para todos aqueles que receberam a Cristo, de se tornarem da sua família, de se relacionarem com Ele. Então Deus nos chama para uma vida de conhecimento, uma vida de discipulado. E quando a gente fala que nós desejamos então entrar nessa parcela da vida eterna, de conhecer a Jesus, nós também não é só uma vida de conhecer, mas é uma vida de se tornar. E a gente não conhece Deus pela razão, a gente não conhece Jesus pela razão. Os fariseus, que eram os donos da lei, aqueles que sabiam de tudo e mais um pouco, então pela razão não tinha ninguém mais capacitado para entender que aquele homem de Nazaré, o carpinteiro, era o Messias. Mas eles não entenderam, por quê? Porque pela razão não se conhece Jesus. Então, somente estudando, somente lendo, somente pela razão, a gente nunca vai conseguir chegar, de fato, numa intimidade e conhecimento de Jesus no nível que Ele quer. Na verdade, Ele tem um método próprio de conhecê-lo. E é o mesmo método que Ele chamou desde os primeiros discípulos. Você não precisa abrir, mas em João 1 também conta a história de que João Batista, já estava na terra, e João Batista tinha alguns discípulos. João, o apóstolo, André, o apóstolo, eles eram discípulos de João Batista antes. Mas João Batista, conhecendo a Cristo, conhecendo quem ele era, conhecendo as profecias, ele sabia que ele não era o Cristo. Então um dia eles estavam andando e Jesus passou por João Batista e os discípulos estavam do lado dele, e ele falou: esse é o Cristo, ele é o Cristo, é dele que a gente fala, ele é o Cristo. O que aconteceu? João e André, como bons discípulos, foram atrás de Jesus e perguntaram: mestre, aonde que você vai? Onde você está ficando? Isso está em João 1, 35 ou 39, onde você está? E Jesus respondeu para ele a mesma resposta que ele dá para todos nós. Todos nós. Vocês querem me conhecer? Então venham e vejam. Ou seja, tenham relacionamento comigo, venham para perto de mim, eu quero vocês perto de mim. Então o método continua sendo o mesmo, e hoje, mais uma vez, Jesus está passando por aqui e falando: aqueles que querem me conhecer, venham e vejam, provem de mim, toquem em mim. E à medida em que cada vez mais nós estamos na presença de Jesus, nós cada vez mais nos parecemos com Ele, como eu disse, essa vida de conhecer é uma vida de se tornar. 2 Coríntios 3,18 fala: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. E nós somos chamados a se transformar e sermos como pequenos Cristos, né? Em Atos 11:26 conta a história que lá em Antioquia, os discípulos de Jesus começaram a ser chamados de cristãos. E essa palavra cristãos, ela tem uma ideia de pequenos cristos, né, de imitadores, mas ela fala também de alguém que era seguidor, mas também alguém que era parecido pela ideia do contato. Então eles não eram conhecidos como cristãos ou pequenos cristos, porque eles tinham ouvido falar de um cara de Nazaré, que fez vários milagres, que era mó gente boa, mas os romanos mataram, e até ele ressuscitou. Não. Eles eram reconhecidos como cristãos, por conta de que eles estavam próximos. Eles tinham andado com Jesus, eles não tinham só ouvido falar dele. Então nós, da mesma maneira, nós somos chamados a ser conhecidos como pequenos cristos, ou se parecer com Cristo à medida em que contemplamos Ele, pela ideia de que essas pessoas estiveram próximas do Cristo.
e não só ouviram falar, não só pela mente. E todos aqueles que estavam perto de Jesus e começaram a caminhar com Ele, tem um lugar que é o primeiro lugar que Cristo nos leva, todas as vezes que queremos conhecê-lo mais. Então, na largada, então se você ainda não passou por essa parte, eu já queria te dar as boas-vindas. O primeiro lugar que Jesus nos leva é para a cruz. Conhecer Jesus, e como Paulo disse no versículo que nós lemos no começo, e participar dos seus sofrimentos, ser um discípulo de Jesus, conhecer a Cristo, impreterivelmente, o primeiro lugar que Ele vai nos levar é para a cruz. Da mesma maneira que Ele disse, e deixou registrado em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então conhecer Jesus e não abrir mão daquilo que é nosso não faz sentido. Não faz sentido. Então nós queremos a vida eterna, conhecer Jesus é a vida eterna. Não, mas eu quero entrar nesse lugar com as minhas coisas. Você não vai conhecer. Pode ser que você fique até a parte da cabeça, até a parte da razão. Racionalmente eu até sei a história, mas compartilhar a vida com Cristo, necessariamente você vai precisar se esvaziar de você mesmo. Você vai precisar ir com Ele para a cruz e deixar lá todas as coisas que são suas. Se a gente tiver esse fardo das nossas coisas, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas tarefas, os nossos amores, nós não conseguiremos seguir Jesus. E não adianta falar que a gente consegue, porque não consegue. Então eu te digo, se você ainda de fato não subiu na cruz e entendeu que você precisa abrir mão das suas coisas, sinto informar, você não está andando com Jesus. Se você vive ainda a sua vida baseada nas suas próprias coisas, sonhando com as suas coisas, querendo as suas coisas, a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, a sua família, a sua saúde, eu te digo que Jesus disse que os que seguiam Ele iriam para a cruz. Então se você não passou para a cruz, você ainda não seguiu Ele. A gente não tem como fazer uma coisa ou outra, a gente precisa dar o valor à Bíblia do que ela realmente diz. E eu gosto muito daquela passagem onde Jesus encontra aqueles dois discípulos de Emaús. Vocês conhecem também a história. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, estava dando um rolê na terra, aparecendo para o povo, dando um susto nos discípulos. E eles estavam andando, tinham dois discípulos que estavam andando para o caminho de Emaús. E de verdade, eu acho que esses caras, eles tinham algo no coração, mas eles ainda estavam com Jesus na mente. Eles tinham visto os milagres, eles entendiam que Jesus era, sei lá, um profeta ou alguém tão importante. Eles tinham amor por Jesus, eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido, e eles estavam caminhando lá, indo para Emaús, e Jesus aparece do lado deles. Então Jesus os encontrou e começou a explicar para eles como que os profetas e como que toda a lei apontava para ele. Porque quando Jesus chegou do lado deles, falaram: cara, por que Jesus perguntou: por que vocês estão tristes? E cara, só você não sabe o que aconteceu, em Jerusalém? Cara, Jesus morreu, cara, o profeta, os milagres, você não está sabendo? A gente conhece as profecias, você não sabe que havia alguém aqui e ia acabar com tudo? Ia subjugar Roma e a gente ia ficar por cima? Então, o cara morreu, a gente está triste, é óbvio. Só você que não sabe disso. E aí ele começou a explicar os profetas e a lei. Só que no meio desse caminho, a gente sabe que no final da história, alguma coisa estava acontecendo no coração desses caras. Mas eles tiveram no meio desse caminho uma resposta. Porque Jesus, quando eles chegaram em Emaús, Jesus falou: então beleza, falou, estou indo embora. Eles falaram: não, fica aqui, fica com a gente. Então eles deram uma resposta, sabe? Tipo assim, eu quero conhecer mais, eu estou ouvindo, fica comigo, fica com a gente. E Jesus entrou na casa, sentou na mesa com eles, e quando ele partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, e eles reconheceram, eles souberam que era Jesus na frente deles. Então, o que eu entendo? Quando a gente dá
uma resposta: Jesus, eu quero, Jesus, eu quero te conhecer. Eu sei ainda, as coisas estão dentro da minha cabeça, mas tem alguma coisa que parece que falta. Jesus, eu quero, fica aqui, senta comigo. E aí você abre a sua Bíblia e você, cara, só espera Jesus vir. Ele vai vir, Ele vai vir, Ele vai abrir, vai partir o pão na mesa, na sua frente. Você vai saber quem Ele é, e aí uma revelação entra no seu coração. É diferente quando a gente conhece só por razão, do que quando a gente conhece por revelação. É uma coisa que entra dentro de você, que você não sabe nem explicar, porque não tem como explicar, porque é espiritual, não é racional. A única coisa que você sabe é: cara, eu conheci Jesus, e isso mudou a minha vida. Foi o que aconteceu com aqueles caras. Então a gente pode, mas então como conhecer mais? Eu quero essa vida eterna, quer conhecer. Como eu posso então avançar nisso? E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, e talvez poder ajudar. Então, algo que precisamos ter sempre na nossa mente e no coração é que Jesus, Ele exigia mais dos discípulos do que da multidão. Esse também é um ponto. Se Jesus nos leva a primeira coisa para a cruz, a outra coisa que a gente precisa saber: Ele exigia mais dos seus discípulos, Ele exigia mais dos seus amigos do que exigia da multidão. E aí algumas vezes pode passar na sua cabeça, na minha já passou várias vezes: cara, por que então que o injusto, por que aquele cara mentiroso do meu trabalho parece que está se dando bem e eu não? Por que um cara pratica injustiça, imoralidade, eu sei, e o cara parece que prospera? Por quê? E por que eu, cara, tô aqui, tô buscando, tô tentando, tô caminhando, e parece que as coisas estão tipo meio travadas, sabe? Eu te digo que Jesus exige mais dos seus discípulos do que ele exigia da multidão. Então a gente tem que pensar de que um dia Ele virá com justiça, e Ele julgará todos aqueles que são injustos. Então, se hoje alguém prospera baseado na mentira e na injustiça e na imoralidade, cara, Deus fará alguma coisa, não nós. E os nossos olhos precisam estar voltados para aquele que é o alvo de todas as nossas coisas. Então, independente de como estão as coisas, a Andressa até falou disso, nós temos um alvo, e o nosso alvo é conhecer Jesus. E eu preciso saber que Ele exigia mais dos discípulos do que exigia das outras pessoas. E a gente precisa ter no nosso coração o que está lá em Salmos 16:11. Isso sempre alivia o meu coração quando acontece alguma coisa tipo essas que eu falei: mas por que? Parece que não está dando certo. Salmo 16:11 fala: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Perpetuamente, eternamente, nós estaremos ao lado dele, desfrutando de delícias perpétuas. E isso não importa, todas as outras coisas ficam para trás, à medida em que nós entendemos que ao lado de Cristo nós temos delícias perpétuas. O que Ele nos pede já não pesa tanto mais. Nessa caminhada de conhecer a Jesus, a gente precisa se entregar e se render à liderança do Espírito Santo. Isso é fundamental, porque é Ele que vai nos conduzir a Jesus. Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 16. E nós vamos ler o versículo 12 ao 15. Nesse versículo fala do porquê nós precisamos, na jornada de conhecer a Jesus, nos render à liderança do Espírito Santo. João 16, do 12 ao 15. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhe anunciará o que ainda há de acontecer.
Ele me glorificará, porque Ele contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. 1 Coríntios 2:11, você não precisa abrir, mas fala: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, conhecer a Jesus, nós precisamos nos entregar à liderança do Espírito Santo. E é por isso que eu orei antes de começar: Espírito Santo, você tem liberdade aqui. E mais uma vez eu queria reforçar: Espírito Santo de Deus, você tem liberdade para nos conduzir ao conhecimento de Jesus, porque é Ele que conhece. Inclusive é uma dessas coisas que não entram na nossa cabeça. Deus, Jesus, Espírito Santo, uma unidade perfeita. Eles são três, mas eles são um. Só que Jesus deixou esse um dentro de nós, que é o Espírito Santo, que conhece a plenitude de Deus, e Ele que pode comunicar para nós isso. Então nos render ao Espírito Santo é indispensável. Rendidos ao Espírito Santo, nós precisamos exercer a nossa vida sacerdotal. E de maneira muito simples, o que o sacerdote fazia? Ele prestava adoração apresentando as ofertas. E hoje, o que nós fazemos de adoração é adorá-lo em espírito e em verdade. Nós estávamos aqui no momento de adoração em espírito e em verdade. Ele também queimava incenso. E o que representa esse queimar incenso? São as orações. A Bíblia diz em Apocalipse que as taças estão cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, uma vida de devoção, uma vida de práticas sacerdotais envolve adoração, envolve também oração. O sacerdote também sempre lhe apresentava os pães frescos na presença de Deus, e depois esse era o próprio alimento que ele tinha. Então isso aponta para a leitura, a meditação da palavra, isso nos alimenta hoje. Então, da mesma forma que o sacerdote tinha práticas que faziam com que ele se achegasse a Deus, de adoração, de oração e de palavra, nós também precisamos exercer a nossa vida sacerdotal, porque nós fomos feitos sacerdotes. Então todos nós temos não o dever, mas o direito, a maravilha de podermos se achegar a Deus em adoração, em oração e na leitura da palavra. Mas se a gente fizer isso somente como um ato religioso, isso também não vai nos levar a nada. Então as práticas das disciplinas espirituais, elas sim nos aproximam de Cristo, elas sim nos fazem conhecer a Jesus, mas se elas forem somente uma coisa automática, também vai ficar parado dentro da nossa cabeça. Por isso que a devoção é tão importante. A Bíblia fala de que nós precisamos ser exercitados na piedade. Quando a Bíblia fala de piedade, a gente pode usar um sinônimo de devoção. Então, adorar, orar, ler a palavra, sem a devoção, ela também vai parar dentro da nossa cabeça. Então nós precisamos, dia após dia, como sacerdotes, se entregar à liderança do Espírito Santo, se entregar em adoração, em oração, meditação, leitura da palavra, com o coração cheio de devoção a Jesus. Isso faz com que as disciplinas espirituais elas sejam vivas. Isso vivifica o nosso coração. Paulo fala para Timóteo o quanto é importante que a gente seja exercitado na piedade, na devoção. 1 Timóteo 4, 7-8 fala: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também para a vida futura. E aí já fica a dica para o povo que está, forte aí na malhação, Vocês entenderam? A prática da devoção
ela é mais importante até mesmo do que os exercícios físicos. Ele tem algum valor. Eu preciso dar mais valor para os exercícios físicos. Mas exercitar-se na devoção, isso traz benefícios não só para essa vida, mas também para a vida futura. Santidade é a mesma coisa, não temos como ver o Senhor sem santidade. Salmos 24, 3-5, quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não julgam em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então a santidade também não pode faltar, nós nos separarmos daquilo que o mundo tem oferecido para nós. E outra coisa muito importante, irmãos, Jeremias 23:18, acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir as suas palavras? Alguns deles prestou atenção e obedeceu. A obediência à voz de Deus, nós nos colocamos num lugar de relacionamento, nós precisamos ouvir a Deus, mas o que nós vamos fazer com o que Ele fala? Nós vamos obedecer. Então uma vida de devoção sem amor, ela não existe. O primeiro mandamento, vocês sabem qual é: ame de todo o seu coração o seu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mas em João 14:21 fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então o amor a Jesus, ele é expresso pela obediência. E se nós estamos sentados na mesa do Senhor, nos relacionando com Ele, nós estamos ouvindo coisas diretamente do próprio Deus, nós precisamos obedecer. Então a obediência expressa o nosso amor e a nossa devoção a Cristo, e a necessidade que temos de conhecê-lo mais. E agora eu queria de verdade, irmãos, pedir que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Eu creio que isso é uma mensagem para os nossos dias. Eu creio que isso é uma mensagem para nós aqui. Se Jeremias disse que os profetas, eles não estavam se assentando na mesa do Senhor, mas ele sim, intrinsecamente, ele se assentava, ele ouvia, ele se relacionava com Deus, ele obedecia. Mas eu digo, Deus disse coisas para Jeremias para os tempos de Jeremias. E eu não vou gastar o tempo aqui falando do que aconteceu lá, mas Deus deu direções a Jeremias com coisas que ele precisava fazer nos dias dele. Então eu digo assim, o que será que Jesus está falando nas mesas hoje? O que será que ele está repartindo hoje com aqueles que são os seus amigos? O que ele quer fazer agora? E ele está buscando pessoas que sentem na mesa e ouçam como Jeremias, mas coloquem isso em prática, obedeçam. Então, se relacionar com Cristo, estar na mesa com Ele, nós precisamos ouvir o que Ele está falando agora. Nós temos uma porção que é para hoje, e de maneira muito urgente, nós precisamos a cada dia mais calibrar a nossa percepção e o nosso entendimento daquilo que o Senhor tem falado para nós, para que a gente possa contribuir com aquilo que Ele está fazendo hoje. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a ouvir como Jeremias, nos dias dele, ouvir atentamente. Quem esteve na mesa do Senhor, comendo com Ele, ouvindo a sua voz e obedecendo. E o conhecimento do Senhor também é para aqueles que o temem. Então o temor do Senhor nunca pode se afastar de nós. Salmos 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então o temor do Senhor também é algo que nós não podemos deixar de lado nunca. E para mim pessoalmente, uma figura muito especial de alguém que está realmente compromissado a conhecer outra pessoa, é a figura da noiva buscando o noivo em Cantares, porque a Bíblia fala de que ela sai desesperada pelas ruas, procurando o noivo, batendo nas portas, conversando com as pessoas. Vocês viram o meu amado? Vocês viram o meu amado? E por onde ela anda, ela exala o seu perfume.
Então, da mesma maneira que a noiva desesperada corre atrás do noivo, porque ela tem um único foco, ela tem um único objetivo na vida, que é estar com o noivo, nós precisamos ser dessa mesma forma. Se nós queremos a vida eterna, se nós queremos conhecer a Jesus intimamente, nós precisamos buscá-lo diligentemente, da mesma maneira que a noiva de Cantares buscava em todos os lugares da cidade o noivo, até que ela se encontrou com ele, até que toda aquela sede, aquela vontade foi saciada. Nós precisamos, nessa caminhada da vida cristã, caminhar com devoção, com zelo, com amor, com obediência, com temor, exercendo as nossas disciplinas espirituais como sacerdotes verdadeiros, não negando a cruz, caminhando com Jesus. E esse processo, eu vou te falar, o processo de caminhar, ele é um processo de conhecendo passo a passo, mas o objetivo dessa caminhada, ela não é só a linha final. Como eu falei, o final, ele pode ser a vida eterna. Vida eterna é conhecer o Senhor, mas a gente não passa da porta para o fim. Nós vivemos uma jornada na terra de conhecer. Então nós estamos conhecendo a cada dia que passa. Nós vamos nos exercitando nas nossas disciplinas espirituais, conhecendo o Senhor, sendo devoto, como eu falei. A gente vai se transformando à medida desse caminho. E é normal de que nessa jornada de conhecer a Cristo nós passamos por várias fases. Então 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2 fala: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhe dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então beber leite não é o problema, sabe? Então a caminhada da vida cristã tem que começar por algum lugar, é normal. O problema é quando a gente permanece parado no mesmo lugar e precisando ser alimentado sempre das mesmas coisas básicas. Nós não avançamos no conhecimento de Jesus. Então se a caminhada ela não está fazendo a gente amadurecer, tem alguma coisa errada. Se na jornada de conhecer Jesus você está parado no mesmo lugar, está errado. Se você já conhece Jesus há algum tempo e olhando para trás você ainda é a mesma pessoa, alguma coisa está errada. Hoje o que você conhece sobre Jesus e sobre o seu plano é maior do que alguns meses atrás? Eu te pergunto. Hoje você está conhecendo mais de Jesus do que conhecia há uma semana, 10 dias, um mês, 2 meses atrás? Hoje você já tem mais depósito da palavra do que tinha um tempo atrás? Quando que foram suas últimas experiências com Jesus, que você pode dizer que teve a sua vida realmente tocada por Ele e mudada? É uma pergunta que foi: não, estou igual. Não conheci mais. Não, eu não lembro a última vez que eu realmente tive um contato com Jesus, assim, com a sua presença. Alguma coisa está errada, você está parada na vida cristã. Você está parado nessa jornada de conhecer a Jesus. A caminhada ela precisa nos amadurecer. Os discípulos amadureceram. Quando a gente lê a palavra, a gente vê que eles também não começaram do 0 a 100. Eles não se tornaram os discípulos, os apóstolos do Cordeiro no dia que conheceram Jesus, mas eles caminharam e amadureceram. Em João 12, do 12 ao 16, ele conta aquela história, a história de quando Jesus estava entrando em Jerusalém. E aí as pessoas jogavam os ramos e Jesus passava sobre o jumento. E a Bíblia mesmo diz que os discípulos eles não entenderam a princípio o que estava acontecendo ali. Mas só quando Jesus foi glorificado, eles então lembraram dessas coisas e entenderam o que tinha acontecido. Então claramente os discípulos também evoluíram. Então o problema não é se você hoje precisa de leite ainda, hoje você ainda tem dúvidas elementares, hoje você não teve tantos assim contatos com o Senhor. O problema é permanecer nesse lugar. E olhando para a perspectiva de que conhecer a Cristo não tem fim, em nenhum lugar a gente pode ficar parado. Em nenhuma das etapas nós poderemos ficar confortáveis. Nós precisamos andar, nós precisamos avançar.
E nesse processo, Ele decidiu nos moldar também. Esse é um outro ponto daqueles que não são tão agradáveis, mas Deus decidiu nos moldar através dos processos de conhecer. Nós vamos conhecendo e nós somos transformados. Mas essa transformação, que a Bíblia mesmo diz que a maneira que nós contemplamos Ele, nós somos transformados. Mas o modo em que Deus decidiu ir consertando a nossa vida, para que a gente seja cada vez mais parecido, são os processos. Nós precisamos passar pelas coisas. A gente não recebe as coisas no estalar de dedos de Deus. Isso não aconteceu nem com Jesus. Esse é o versículo para mim mais pesado da Bíblia. Hebreus 5, 8 e 9. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu. O sofrimento faz parte da vida cristã e passar por esses processos é fundamental. Porque, por exemplo, se nós temos problemas financeiros, nós temos boletos para pagar, e nós precisamos de pila, né, gente? Seria muito melhor se Deus fizesse aparecer na nossa conta dinheiro e a gente pagaria as coisas e está tudo resolvido. Você poderia dar glória a Deus. Eu não tinha nenhum dinheiro na minha conta. Eu acordei no outro dia e tinha muito dinheiro na minha conta. E eu paguei todos os meus boletos. Glória a Deus. Mas sabe o que ia acontecer? 3 semanas depois você ia estar novamente com os boletos atrasados. Novamente você ia precisar da misericórdia de Jesus para fazer aparecer dinheiro na sua conta. Por quê? Porque a gente não aprendeu com o processo. Então passar por aquilo é importante, porque nós somos humanos. E nós precisamos aprender pelos processos. Isso vai muitas coisas, isso fala de saúde, isso fala de relacionamento, isso fala de dinheiro, isso fala de ministério, isso fala de tudo. Deus decidiu trabalhar conosco através dos processos. Então, na jornada de conhecer, nós vamos também passando por essas coisas. E no meio disso, nós estamos mó triste, conhecendo Jesus, rendido a Ele, devoto, passando por vários problemas. Mas é dessa maneira que a vida cristã é. A vida cristã é assim. Nós confiamos nele. Nós confiamos, nós entregamos a nossa confiança a Jesus. E mesmo nos processos, nós sabemos que Ele está conosco. Paulo é um grande exemplo de ter uma vida piedosa e consciente do propósito. Queria que você abrisse comigo 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 a 27. Paulo, talvez, depois de Jesus, seja um dos maiores exemplos de alguém que teve uma vida piedosa, consciente do propósito, passando por processos e honrando a Deus, e conhecendo a Deus. Cara, Paulo fala que tem coisas que ele não pode cara, eu gostaria de falar, mas eu fui proibido de falar de coisas que eu vi no céu. Será que tem alguém perto de Deus igual Paulo, sabe? Cara, o cara subiu lá no céu e viu coisas que ele não podia nem dizer. Mas também ele era um para-raio, né, irmãos? Um para-raio dos processos. Afinal de contas, Paulo era a mesma coisa de que a gente pegasse um baita de um assassino, perseguidor da igreja, que mata a gente. E um mês depois o cara está aqui com o microfone na mão. Não, eu conheci Jesus. Ele mudou a minha vida. Hoje eu já não mato mais gente, fiquem tranquilos. Era a mesma coisa, Paulo era um assassino. Então talvez tinha muita coisa que Jesus precisava mexer no coração dele, né? Mas ele se submeteu a todas elas. Se entregou ao conhecimento de Jesus. 1 Coríntios 9, do 23 ao 27. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina,
aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Se a nossa esperança está no dia em que veremos face a face Jesus, nós precisamos viver uma vida que contribui para apressar e esperar, esperando e apressando. Nós precisamos ser intencionais, irmãos. Nós não podemos gastar a nossa vida com qualquer coisa. Nós precisamos gastar a nossa vida com aquilo que realmente importa, que é conhecer a Jesus. Segundo Pedro 3, fala que um dia tudo vai ser desfeito. Eu vou ler com vocês, segundo Pedro 3, do 11 ao 15, uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por essa razão, amado, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Nossa caminhada de conhecer a Jesus, nós não sabemos quanto tempo ainda temos. O fato é de que um dia nós nos encontraremos face a face com Jesus. Todas as nossas obras, elas serão provadas, e aquilo que a gente fez, que não estiver alinhado com o coração de Deus, aquilo que a gente fez, baseado na nossa própria força, ela vai ser queimada. E como que a gente vai saber o que Ele quer que a gente faça se a gente não conhece? A Bíblia fala em 1 Coríntios que um dia todas as nossas obras serão provadas pelo fogo, e tudo aquilo que for palha, madeira, feno será queimado. Tudo isso são as obras que nós fazemos de acordo com a nossa própria vontade, com interesses particulares e não agindo com o coração de Jesus. E um dia todos nós se encontraremos nesse lugar. Um dia todos nós veremos o Senhor face a face. E o que vai restar de nós, eu queria que você lesse. A gente está indo para o final, Mateus 7. O que vai sobrar de nós? O que realmente Ele vai querer da gente? Mateus 7, do 21 ao 23. Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então nesse dia, meus amigos, queridos, amados, todos nós nos veremos diante de Jesus. E a única coisa que vai nos valer para essa hora é se a gente realmente conheceu a Ele ou não. Nós podemos carregar várias coisas, nós podemos ter feito muitas coisas, mas se a gente não conhecer Jesus naquele dia, Ele vai pedir para que a gente se afaste. E aí você vai ter vivido uma vida inteira pensando, até mesmo de que talvez você estivesse agradando a Deus, mas não. Porque o foco, na verdade, era outro. Pode ser que hoje você até entrou aqui com entendimento parcial, porque eu digo assim, gente, todo mundo que um dia encontrou Jesus gostou muito da ideia de viver para sempre, né? Tipo, de fugir da morte eterna, do lago de fogo e de enxofre. Tá tudo bem querer fugir da morte eterna. Tá tudo bem querer estar no lugar onde Deus está e não que o diabo está. Só que a gente precisa amadurecer e avançar em saber que a nossa principal recompensa é o próprio Jesus. Conhecer a Jesus é a nossa própria recompensa. E conhecer a Ele é que de fato vai valer quando a gente chegar diante dEle.
Sabe que Jesus, quando ele estava na terra e bem no começo do seu ministério, eles estavam com João Batista, e você conhece a história, irmão, né? Os milagres atraíam as pessoas, Jesus fez muitos milagres, não tem problema com o milagre, mas quando Jesus falou para todo mundo quem que era o maior dos homens que já esteve na terra, ele falou de João Batista. João Batista não fez nenhum milagre, irmão. João Batista fez muito pouca coisa espetacular, mas ele conhecia tanto Jesus quanto Deus. Ele sabia qual era o propósito dele na terra, e ele tinha se tornado a mensagem que ele entendeu, que ele ouviu de Deus. Então, da mesma maneira que João Batista, se a gente colocar essa mesma analogia que eu falei de Jeremias, se João Batista um dia esteve assentado no conselho de Deus e ele ouviu o que ele precisava fazer, ele prontamente levantou e falou: eu vou gastar a minha vida nisso aqui, ó. Eu ouvi de Deus. E ele passou pelos sofrimentos, ele foi moldado por tudo que sofreu, mas no final da sua vida, porque ele já estava preso inclusive quando Jesus disse isso dele, e você sabe que ele não saiu da prisão vivo. Ele foi reconhecido como a pessoa mais importante. Ele inaugurou um novo caminho. Ele preparou a vinda do Messias, porque ele entendeu o que Jesus queria, ele entendeu o que Deus queria. Então hoje, nós estamos nesse mesmo lugar. Nós precisamos conhecer a Jesus, e isso precisa consumir os nossos dias completamente. Nós precisamos estar assentados na mesa do Senhor, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dispostos a ouvir o que Ele está falando e a obedecer, e cumprir o propósito que Ele tem para nós. Sabe por quê? A gente tem um papel de revelar Jesus para as pessoas. Hoje, se você quiser vindo para cá, a gente tem um papel de sermos esses pequenos Cristos. É nossa responsabilidade se parecer com Jesus e apresentar Jesus para o mundo. Jesus não está mais aqui, é a gente que está. E se nós cremos que um dia Ele vai voltar, nós temos um compromisso com a sua volta, as pessoas precisam olhar para a gente e terem essa mesma impressão, sabe? Cara, esse cara esteve com Jesus, esteve com alguma coisa, eu ainda não sei o que é, mas ele se molda a uma regra moral que é diferente. E a gente estava conversando, inclusive ontem, na Livingston do João, e a gente estava falando sobre santidade, e eu falei, né, que santidade a gente precisa. Jesus, Ele era santo, Ele estava aqui, Ele não se corrompeu com o pecado, mas Ele olhava as pessoas de uma outra maneira. Então, a santidade, ela não tem como nos retirar do mundo. Seria fácil, por exemplo, ser santo e aí morar lá, sei lá, numa praia deserta, só você e você. Mas para que essa santidade, ela ia te levar em que lugar? Jesus, Ele era santo e andava no meio do povo. Nós precisamos ser santos e andar no meio do povo. As pessoas precisam ver em nós que nós temos algo diferente, mas nós também, com a mente santificada, precisamos olhar para as pessoas de maneira diferente. A Bíblia diz que os fariseus, os mestres da lei, sempre cercavam Jesus e falavam: cara, por que você fala e você come com os pecadores? Cara, porque ele tinha uma mente santificada e ele olhava para aquelas pessoas e queria, na verdade, derramar o amor do Pai sobre elas. Então, se nós conhecemos Jesus e nós andamos em santidade, nós também olhamos as pessoas com outro olhar. E essas pessoas vão ver que nós temos alguma coisa diferente para entregar. Então hoje eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração e deixar que o Espírito Santo fale com você, porque não tem nada a ver comigo, mas em que parte da jornada será que nós estamos? Em que parte dessa jornada você está? Pode ser que você esteja acabado de passar pela porta, pode ser que você ainda está mais com medo do inferno do que com a vontade de conhecer Jesus, mas, gente, conhecer Jesus é o que importa.
Viver uma vida de conhecer a Jesus é o que realmente vai sustentar e é o que vai preencher o buraco do seu coração. Pode ser que você já esteja praticando as disciplinas espirituais e o seu exercício sacerdotal, mas pode ser que para você falte devoção, para você falte amor, para você falte realmente alguma coisa que te ligue a Jesus, além do que só a rotina. Pode ser que para você falte que o sentimento seu de dever cumprido, ele não precisa estar baseado na quantidade de livros que você conseguiu ler, sabe? Tipo, eu estou fazendo um plano de leitura bíblica anual e já se passaram 3 meses e eu estou na meta. E isso me deixa muito bem, eu estou conhecendo Jesus. Não é só isso. A devoção precisa estar dentro daquele livro. Nós precisamos de revelação. Pode ser que para você falte temor. E você precisa de temor hoje. Para você pode ser que você tenha se deparado já com várias coisas que Jesus te disse e você não conseguiu obedecer. Ou pode ser que você tenha nessa tua prática devocional de leitura da Bíblia, você viu coisas que Jesus falou para você lá dentro e você não conseguiu obedecer. Então você precisa de obediência. Pode ser que você esteja nessa caminhada da vida cristã, de conhecer Jesus, muito mais capacitado pelas suas próprias qualidades. Não, eu leio muito bem, eu sempre li, eu continuo lendo. Não, eu sou um cara muito disciplinado, então eu consigo ler 1 hora por dia, eu consigo orar 1 hora por dia, ou todos os dias eu consigo acordar às 6 da manhã e praticar a minha disciplina espiritual e usar o meu livro devocional. E você está baseado na sua própria capacidade para conseguir conhecer Jesus. Eu vou te falar mais uma vez, você precisa hoje se entregar ao Espírito Santo, porque é Ele que conhece a mente de Cristo, é Ele que vai te levar até o conhecimento de Cristo. Pode ser que hoje você esteja passando por tantos problemas, por tanto sofrimento, e você veja, cara, eu devo estar muito distante de Deus. Eu acho que talvez Ele nem me ame mais, ou qualquer coisa parecida, porque eu vejo o ímpio prosperando e eu só me perdendo. Jesus exige mais dos seus discípulos do que da multidão, só que Ele se entrega muito mais aos discípulos. Ele exigia dos discípulos, mas era com os discípulos que Ele comia. Ele exigia dos discípulos, mas é para os discípulos que Ele entregava a revelação. Era os discípulos que Ele chamava de amigos. Não os chamo mais de multidão, não os chamo mais de desconhecidos, não os chamo mais de pessoas que eu não sei quem são, eu chamo vocês de meus amigos. Tenha isso na sua mente. Jesus quer nos forjar pelo processo da vida, mas nós vamos encontrá-lo no final dela. Nós vamos encontrar Jesus no final dela. Meus amigos, hoje nós temos tantas coisas que podem nos atrapalhar a chegar até Jesus. Nós temos tantos artifícios, nós temos aplicativos, nós temos podcasts, nós temos palavras, nós temos qualquer culto transmitido, nós temos tanta coisa, mas o que nós precisamos é simplesmente de Jesus e a vontade que nós temos de conhecer Jesus. Do mesmo jeito de que há 2000 anos atrás as pessoas não tinham nada e conheciam Jesus, nós temos uns amigos que a gente queria até conversar mais com eles do que conversamos, mas eles são lá do interior do Mato Grosso, e eu não estou falando que lá não tem nenhuma dessas tecnologias, mas eles estão num lugar longe, num lugar pequeno. Eles falam que não tem uma igreja onde que realmente as coisas acontecem. Eles falam, cara, nós queríamos estar aí, mas eu te digo, esses caras são tocados por Deus lá num lugar longe que ninguém vê, porque Deus vê. Então muitas vezes a tecnologia e tudo mais, ela na verdade nos afasta do conhecimento real de Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer. Através do seu sangue nós podemos se achegar completamente diante do trono da graça de Deus. E o próprio
Deus decidiu se relacionar conosco. E nós precisamos, todas as vezes que se achegamos diante dele, acreditar que ele é recompensador daqueles que o buscam, como a própria palavra diz. Nós precisamos acreditar. Então eu creio que hoje o Senhor pode te tocar, Ele pode te despertar mais uma vez, Ele pode te levar a um nível ainda mais profundo. E eu queria que você gastasse um tempo, enquanto nós adoramos, mas que você coloque a mão no seu coração, você erga suas mãos para o céu, você faça como você quiser, mas se conecte com Jesus, ouça o que Ele está te falando. Eu te falo, Jesus vai falar com você. O Espírito Santo vai falar com você, em nome de Jesus. Espírito Santo, faça. Espírito Santo, nós clamamos. Espírito Santo, nós clamamos. Espírito Santo, nós clamamos. Venha comunicar as verdades de Jesus ao nosso coração. Venha, Espírito Santo, nos trazer a revelação de quem Jesus é. Nós não conseguimos sozinhos, a nossa mente não cabe, mas nós temos um buraco dentro de nós, e nós queremos que o Senhor a preencha. Espírito Santo, haja. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Eu oro, toca na vida dos meus irmãos, toca no coração e na mente dos meus irmãos. Revela Cristo. Espírito Santo, revele a Cristo para nós. Jesus, nós cremos que estamos aqui diante do Senhor, e o Senhor é o recompensador daqueles que te buscam. Nós sabemos que o Senhor deseja estar conosco, então nós te chamamos. Jesus, venha estar conosco. Manifeste a sua presença hoje aqui. Manifesta a sua presença hoje aqui, Jesus. Toca os nossos corações, muda as nossas vidas para sempre. Nós queremos conhecer a Jesus. Te conhecer para sempre, te conhecer para sempre. Essa vida eterna é para sempre. Te conhecer para sempre. Eu quero ter essa vida eterna, a vida eterna é te conhecer pra sempre, te conhecer pra sempre. Eu quero ter essa vida eterna, a vida eterna é te conhecer pra sempre, te conhecer pra sempre. Eu quero ter essa vida. Que eu não me perca, correndo atrás do vento. Meus olhos estão em ti. Pra que eu não me perca, correndo atrás do vento. Meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas maravilhas
madrugadas, a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade, Yeshua, Yeshua, saudade. Vamos mais uma vez, Yeshua, pra que eu não me perca, correndo atrás do vento. Os olhos estão em ti, minha recompensa, Senhor. Contigo eu quero estar. Eu não vou me acostumar.
Meus amigos, essa jornada, ela não é uma jornada de 100 metros rasos. Ela é uma maratona. Nós não sabemos quando nós vamos morrer ou quando Jesus vai voltar exatamente. Mas você não vai sair desse culto conhecendo Jesus completamente ou dando um salto muito grande. Infelizmente. Mas Ele pode te tocar e te dar uma revelação no seu coração que vai te startar para uma coisa. E amanhã você vai voltar nisso. E depois de amanhã você vai voltar nisso. E depois você vai voltar nisso. E você vai viver uma vida de devoção, uma vida de amor, uma vida de conhecer Jesus para sempre, quanto tempo durar. Mas todos os dias o nosso clamor tem que ser: Jesus, fala comigo. Jesus, toca o meu coração. Jesus, derrama sobre mim. Jesus, eu quero te conhecer mais. Jesus, o que você está fazendo? Jesus, eu quero contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, o Senhor tem a minha vida. Senhor, você tem o meu coração. Senhor, você tem a minha família. Que a gente viva uma vida de conhecer a Jesus até que Ele venha, ou até que a gente morra, mas vamos gastar a nossa vida nisso. Nosso foco precisa ser esse. Você fica aqui o quanto tempo você quiser. Está abençoado, que tenha uma semana muito boa, que essa palavra te persiga. Mas fique aqui o quanto tempo você achar que precisa ficar. Derrama o seu coração em nome de Jesus.